Bom dia! Olha, Ana Maria Loura, todos os dias a gente come com os olhos essas delícias que vocês fazem aí. E claro que hoje vocês estão convidadíssimos para vir aqui depois tomar um sorvetinho com a gente, porque a gente vai falar da diferença do sorvete, do gelato e do sorbet. Vocês conhecem? Eu só sei que é gostoso. A nutricionista Fernanda Pciolaro vai dizer qual é melhor para a saúde, qual tem mais cálcio. Você já ouviu falar nos sorvetes com leite de amêndoas e de arroz? É bom para quem tem intolerância à lactose. Agora, olha essa. Eu tenho um paladar muito bom, muito gostoso. Delicioso esse sorvete de bacalhau. Bacalhau, isso mesmo. E tem também de salmão. É diferente, cara. Você põe um sorvete salgado na boca, é um meio louco. Você não tá habituado, o paladar não tá. O primeiro impacto é esquisito, mas depois, pô, sabe o que é legal? E será que um geladinho de manga tem todas as vitaminas que a manga tem? É? Não consegue nem parar para dar entrevista? Não. Criança gripada, pode tomar sorvete? A otorrinolaringologista, a doutora Tani Sanches, está aqui para responder. E se você tem mais dúvidas, manda para cá, g1.com.br/bem-estar. Para a gente começar, doutora Tani, quem toma sorvete pode piorar, por exemplo, um quadro de sinusite? Pode, Mariana. A gente tem que saber que sorvete em pessoas saudáveis não tem esse potencial todo para dar sinusite ou para dar amidalite. Mas se a criança ou o adulto já está com sinusite, o corpo está lutando para mandar aquela infecção embora. Um dos mecanismos dessa luta é os cílios da mucosa respiratória tá expulsando vírus e bactérias junto com o antibiótico. Então, o frio na forma do sorvete pode inibir esse batimento dos cílios e atrasar a recuperação de uma sinusite. Mas é importante saber que o sorvete sozinho não tem esse potencial todo para causar o problema. Ainda bem. É, com certeza. Pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada? A Daiane quer saber, Fernanda, todas as frutas que são colocadas no sorvete mantêm as vitaminas? Aí eu complemento, sorvete, a gente pode dizer que sorvete é alimento? O sorvete ele pode ser um alimento, especialmente quando tem bastante fruta, né? E quando a gente congela uma fruta, ela vai perder em torno de 30% lá das propriedades nutricionais, mas sobra muita propriedade nutricional aí. Então pode ser usado sim. Então tá aqui, a gente tem um pote de sorvete e normalmente ele perde ali só 30% dos nutrientes. Mantém-se como alimento. Você sabe que uma das perguntas que mais gente errou na minha escola, quando a gente fez aula de ciências, era essa, se o sorvete podia substituir uma refeição. A maior parte das pessoas, claro que influenciada pelas mães, disse que não. Mas sorvete pode até muitas vezes substituir a refeição. É importante saber a diferença entre o sorbet, que tem muita fruta, o sorvete, que tem mais gordura, e o gelato, que tem leite. Não entendeu nada? Ficou curioso? Quer saber mais? Veja na reportagem da Verusca Donato. É sorvete de quê? O meu é de banana e de paçoca. É, morango com chocolate. É sorvete de abacaxi com limão e chocolate ao leite. Tem para todos os gostos. Chocolate bem amargo, com a fruta misturada com outra. Para quem é vegano e não come nada de origem animal. Para quem não quer comer glúten ou tem alergia à lactose. O que importa mesmo é que o sorvete é a receita para dar uma aliviada no calor. Ah, tá bem quente, né? Estava andando ali na rua, entrou na hora. Mas vem cá, você sabe a diferença entre um gelato e um sorbet ou sorbeto? Eu só sei que é gostoso. Sorbet em francês, sorbeto em italiano. O que a gente sabe é que é um sorvete feito com água. Era o que a gente achava até agora há pouco tempo, mas a Márcia Garbim diz que ele pode ser feito também com leite. Sim, leites vegetais. No caso, a gente tem aqui leite de arroz e leite de amêndoas, mas poderia ser também leite de castanhas, poderia ser qualquer outro leite que não seja de origem animal. É tudo um balanceamento bem feito dos ingredientes. A gente usa sempre altos percentuais de fruta para aproveitar ao máximo o açúcar da fruta e também as fibras dessa fruta. Isso tudo vai ajudar a ter um sorvete cremoso com uma textura boa. Já os gelatos são feitos com leite de origem animal. Eles ficam mais cremosos que os sorbetos por causa da gordura. As irmãs Débora e Suelen fazem do jeito que aprenderam na Itália. Eles são feitos diariamente, são consumidos diariamente. E a exposição dele, pelo menos na gelateria,
É numa vitrine a menos 14, menos 15 graus. Então que fica aquela consistência cremosa e mantém a consistência de um gelato artesanal. O processo industrial é diferente. As frutas são descascadas e picadas na mão, mas algumas marcas usam aditivos alimentares. Os emulsificantes acentuam o sabor e a consistência. Os espessantes facilitam o congelamento. E nessa fábrica, a tecnologia ajuda na produção em larga escala. Em agosto, a gente já começa a fazer a nossa produção de verão. A gente costuma produzir aí cerca de 40 a 50 mil picolés por dia, né, a partir de agosto, para que a gente possa dar conta do verão. O que ajuda hoje a durabilidade do nosso sorvete, sim, são a tecnologia de maquinários. Então a gente continua trabalhando o artesanal, as receitas que a gente continha 30 anos atrás, mantém, mas hoje a gente tem equipamentos que auxiliam para que a gente tenha um produto com qualidade e durabilidade melhor. Tão gostoso assim? Aí fica difícil resistir, né? Ah, não, mas depois tem que compensar comendo outras comidas mais leves, mas vale a pena, vale a pena. Totalmente de acordo, vale muito a pena. Tem pergunta do nosso auditório virtual, vamos ver. A Isabelle está dizendo o seguinte: é verdade que os sorvetes comuns têm muita gordura em sua composição? O picolé seria uma alternativa mais saudável, Fernanda? Então, Isabelle, depende um pouco do picolé. Tem alguns picolés que são praticamente um sorvete de massa no palito. Então, se a gente for pensar num picolé que tem bastante fruta ou num sorvete de massa, como um sorbet, por exemplo, ele vai ter uma quantidade de fruta maior. Então, o importante é pensar em qual o tipo de sorvete você está escolhendo e quantidade de fruta que tem lá dentro. E, se possível, também procurar um sorvete que tenha uma quantidade de gordura um pouco menor. Então, se a gente fosse pensar num sorbet, para a gente deixar clara a diferença aqui, eu estou mexendo, quanto mais a gente mexe, mais vontade dá da gente comer. E aí, o que tem o sorvete diferente? Ele tem muito mais fruta do que um sorvete de massa, por exemplo, comum? Um sorbet tem mais fruta e ele, como tende a ser um sorvete mais artesanal, ele também acaba tendo uma quantidade de gordura menor e de aditivos menores. É um sorvete mais natural, é parecido com uma receita do que a gente fazia em casa quando não tinha uma indústria. Água com fruta, então, o sorbet. Água e fruta. Respondendo à pergunta da Isabelle, esse poderia ser uma alternativa mais saudável para alguém que está numa dieta. Pode comer sem culpa? Sem dúvida, mas qualquer coisa a gente pode comer sem culpa. A culpa não faz bem para nada e não faz a gente comer menos. Doutor Alfredo sempre dizia que era a culpa que engordava, não são os alimentos que engordam, é a culpa que engorda, né? A gente precisa fazer aquilo entrar num contexto adequado. Então é buscar uma hora boa para comer, achar um jeito legal, prestar atenção, valorizar o momento quando for comer, não comer sem prestar atenção, sem olhar. Mas não é para comer com culpa, não. É para comer saboreando. E o gelato? Qual que é a diferença para o sorbet? Então, o gelato, ele, em geral, tem uma quantidade de gordura um pouco maior, porque ele é feito com leite. Né? E normalmente com leite de vaca, pode até ser feito com outros tipos de leite. Mas o leite de vaca é a composição principal, então tem um pouquinho da gordura, normalmente usado leite integral. Por isso ele também fica mais cremoso, né, do que um sorbet. E também é uma delícia e também tem bastante fruta. Pode ser um leite de outro animal além da vaca também? Pode ser feito com leite de cabra, ou né, dependendo do sabor que você deseja, ou às vezes por uma necessidade especial de alguma pessoa que tem alguma restrição nutricional. Sempre o gelato vai ter mais calorias do que o sorbet? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente, porque acaba tendo um pouco mais de gordura porque tem o leite, né? Mas eventualmente um sorbet pode ter um pouco de, sei lá, uma fruta que tem um pouco mais de energia, enfim. Um açaí, por exemplo. Um açaí, um sorvete de abacate, e aí pode ficar equivalente. Mas não precisa pensar em caloria na hora de comer sorvete. Muito bem, adorei. Não precisa pensar em caloria na hora de comer o sorvete. Isso é ótimo. Agora, e o sorvete? Sempre tem mais calorias, ou tem mais gordura? Qual é a diferença para o gelato? Em geral, o sorvete, aí a gente está falando de um sorvete industrial, que tem uma quantidade de gordura um pouquinho maior e ele tende a ter um pouco mais de caloria. Né? Nem sempre isso também é verdadeiro, porque vai depender aí do ingrediente que foi usado para fazer o gelato. A diferença é que às vezes tem uma gordura mais saturada e que tem menos fruta, menos fibra. Então o sorvete industrializado, ele pode ter uma quantidade de fibra menor e de propriedade nutricional menor. Por isso que ele é um pouco menos interessante. Muito bem. Agora, doutora Tani,
Vamos falar um pouquinho sobre as indicações, porque muitas vezes algumas pessoas passam até por algumas cirurgias e depois tem aquela recomendação maravilhosa, toma um sorvete para se recuperar. Exatamente. Primeiro vamos ver onde não é necessário, onde as pessoas não podem tomar sorvete. A gente vai explicar aqui quando ele não é indicado e quando ele é indicado. Vamos dar uma olhada. Vamos. Não indicado, dor de garganta. Isso, dor de garganta e tosse podem ser sintomas da irritabilidade pelo frio, seja pelo sorvete, por bebidas ou pelo frio ambiental mesmo. Então, se a criança ou o adulto já estão com dor de garganta, é melhor não dar um reforço para esse sintoma. Agora, quando é bacana, quando é indicado tomar sorvete? Olha só. Uma cirurgia, por exemplo, de retirada da amígdala pode ser, doutora Tani? Pode, tanto das amígdalas como do siso, né? E nas amígdalas, principalmente, que a gente pode ver aqui, para ser curativa, a cirurgia tem que agredir primeiro os tecidos. Então, no caso da amígdala que a gente não dá ponto, os vasos sanguíneos ficam todos expostos. E o que a gente menos quer na recuperação é que sangre, porque senão você às vezes acaba tendo que reoperar a criança só por causa do sangramento. Então, nessa hora, ter o geladinho ali do sorvete cai super bem. As crianças adoram, acabam se recuperando mais rapidamente e de uma maneira mais segura. A gente já vai fazer a demonstração, doutora Tani, mas antes tem uma perguntinha do nosso auditório virtual, vamos ver. O Léo. Por que os dentistas pedem para tomar sorvete após arrancar o dente, por exemplo, do siso, né? É pelo mesmo motivo, porque normalmente a gente, depois da cirurgia, tem esse sangramento todo com um risco potencial e, portanto, o gelo do sorvete diminui o sangramento e a chance de sangramento, na verdade, né? Então acaba ficando uma coisa mais segura. Vamos entender por que o gelo diminui a chance de sangramento. Então aqui a gente está mostrando alguém que fez essa cirurgia. Aqui são os vasos sanguíneos. Eles foram agredidos, saltados, né, com risco de sangramento. E aí a gente coloca o gelo em cima, que estaria simbolizando aqui o sorvete. Isso. Esses vasos sanguíneos que estão dilatados até pela própria agressão da cirurgia, o que vai acontecer, doutora Tani? Eles vão entrar em vasoconstrição, eles diminuem o calibre, ficam menos aparentes e, portanto, o risco de sangramento diminui. Então, realmente é uma recomendação para pós-operatório, de qualquer coisa na boca, seja o dente ou as amígdalas, às vezes a adenoide também. O geladinho, então, faz os vasos ficarem mais fininhos, diminuindo o risco de uma hemorragia, Exatamente. por exemplo. Que delícia, né? Ótima indicação, né? Olha só, tem mais participação agora do Gabriel. Pelo fato do sorbet ter mais frutas em sua composição, ele é mais saudável que o gelato? A gente pode dizer isso, Fernanda? Ele pode dizer que ele é mais saudável porque ele vai ter mais fruta, então tem mais fibra, tem mais vitamina, tem mais mineral. A gente pode pensar nisso sim. Mas ele tem menos... O leite também tem... o leite do sorbet, né, do gelato, também pode ser uma opção para ser uma fonte de cálcio, por exemplo, e complementar um cálcio da alimentação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a quantidade de cálcio no sorvete. Será que substitui um copo de leite? E mais, sabores exóticos espalhados pelo Brasil. Olha só o que vem por aí. Bacalhau, no interior de São Paulo, gergelim negro e cogumelo Yanomami, direto da Amazônia. E tem ainda sorvete de rúcula e língua de boi com sorvete de mostarda. Tá servido? A gente te espera daqui a pouquinho, depois do intervalo. Se você parar para pensar, muito pode se descobrir de uma pessoa quando ela está assim, ó, diante de uma banquinha de sorvetes. Tem aquelas pessoas que sempre pedem o mesmo sabor, tipo chocolate, chocolate, chocolate. Tem aquelas que querem experimentar de tudo antes de decidir qual que vão querer, não é? Como é você? Agora, você experimentaria, por exemplo, um sorvete de bacalhau, de salmão e sorvete de rúcula? A gente vai ver agora os sabores mais exóticos que o Bem-Estar conseguiu encontrar pelo Brasil afora. Tá aqui uma frutinha que divide opiniões. Você sabe o nome? É cajamanga. Eu gosto demais. Eu prefiro algo mais doce, porque é bem azedo, né? A fruta que é bem azedinha, é rica em fibras, cálcio, ferro. E em Goiás é muito comum comer cajamanga com sal. E não é que o mesmo costume se repete na hora de tomar o picolé ou o sorvete da fruta? Nossa, na verdade não tem explicação, é uma coisa bem de goiano mesmo. Hoje todas as sorveterias que tem o picolé de cajamanga, já nas mesas já tem o saleiro, que a pessoa já chega e quer aquele picolé. É verdade mesmo. Olha aí o saleiro, mas
Vamos com calma, né, gente? Tem que usar pouco sal, né? Porque senão ele vai até tirar o gosto do sabor, né, do sorvete. Como é que é sorvete doce com sal? É, isso mesmo. Aqui no interior de São Paulo, esse tipo de sorvete tem feito muito sucesso. Nesta sorveteria em São João da Boa Vista, são 5 sabores exóticos. E o que mais sai é este aqui, ó. Já experimentou sorvete de bacalhau? Diferente, hein? Vamos ver. Dá pra sentir o sabor do bacalhau bem suave, não tá tão salgado não. O sorvete continua bem docinho, viu? Tem ainda sorvete de tomate com manjericão, de azeitona preta e o de caramelo com flor de sal. E aí, claro, vai do gosto. Acho que a gente nunca pode falar que a gente não gosta se a gente não experimentar. E você gostou? Alguns eu gostei, outros eu achei um pouco diferente. Depende do paladar, eu adoro bacalhau. Mas o sorvete... Mas o sorvete eu prefiro os outros salgados. Além do bacalhau, o Beto também faz sorvete de salmão. E é diferente, cara. Você põe um sorvete salgado na boca, é um meio louco. Você não tá habituado, o paladar não tá. Ao primeiro impacto é esquisito, mas depois, pô, sabe o que é legal? Na Amazônia, a gente está acostumado com sorvetes que têm sabores regionais, como açaí, cupuaçu, por exemplo. Mas, gente, olhem só essas novidades. Azeite com manjericão, gergelim negro e cogumelo Yanomami. Alguns desses ingredientes, com certeza, eu usaria num prato salgado. Mariana, fala pra gente como que se prepara sorvete com esses sabores aqui. Então, Daniela, a gente prepara eles através da nossa base de gelato que nós formulamos. É uma base que vai no cogumelo Yanomami e no gergelim negro. Ela é a base de leite, um pouco de açúcar. E através dela a gente adiciona esses ingredientes exóticos. Uma delícia. Aqui no restaurante onde o Felipe Schadler é chefe, o sorvete de cogumelo está no cardápio, já está sendo servido. E olha só que forma delicada, gente. Eu achei que o sorvete seria uma boa porque as pessoas se arriscam no sorvete. As pessoas não se arriscam num bolo de cogumelo. E sorvete de rúcula, você já tomou? Eu não. Mas a gente vai experimentar um sorvete de rúcula que o Volney vai preparar pra gente. Ai, que delícia! Mas continua com gosto bem forte de rúcula. Vou comer mais um pouco. Esse sorvete é criação do chefe Volney Ferreira. Aqui, os sorvetes não ficam limitados ao cardápio de sobremesa. No restaurante que ele comanda, a iguaria é o acompanhamento de uma lula recheada. E ainda tem salada com sorvete de beterraba e língua de boi com sorvete de mostarda. Fazem 3 anos que nós estamos com isso no cardápio. E volta, eu tiro, ele volta porque o pessoal gosta. Mas se você gosta de um bom sorvete doce, a pedida aqui é o sorvete de manjericão. Eu acho que esse é o que eu mais gostei, de manjericão. É mais doce, né? É. E aí, vai um pouquinho. Verusca, acho que você é das minhas, mais doce de manjericão que mais gostou. De manjericão também já experimentei, é gostoso mesmo. Já experimentou algum esquisito, Tani? Esquisito de gengibre, de tapioca, de capim santo e de violeta. Veredito desses todos? Eu gosto de tudo que é esquisito, Você adoro, gosta sou de... suspeita. Agora, Fernanda, e o cálcio do sorvete? O sorvete pode substituir um copo de leite, por exemplo, como uma fonte de cálcio? Então, a quantidade de cálcio que tem num sorvete que tem leite, ele também é boa, né? Então, tem em torno de 200 miligramas num sorvete, numa taça grande, que é mais ou menos o equivalente a um copo de leite. É óbvio que não dá pra gente substituir o leite de todos os dias pelo sorvete todos os dias, mas dá pra gente complementar a necessidade de cálcio tomando um sorvete. E a gente pode pensar que, pelo menos eu tô ingerindo cálcio, bacana, já ajuda pra diminuir a culpa também, né? Olha só, então a gente pode dizer o seguinte, cálcio, sorvete, mais ou menos igual o sorvete e o leite aqui, sendo essa quantidade grande de sorvete, que são umas 2 bolas. O leite ainda ganha um pouquinho com 240 miligramas de cálcio. E o sorvete 200, cadê? Tô vendo as plaquinhas aqui, peraí, deixa eu pegar minhas plaquinhas. Aqui, 240, quase igual. Quase né? igual. Quase igual.
Doutora Tani, tem pergunta do nosso auditório virtual. Vamos ler aqui da Nayade. Meu filho de 6 anos adora sorvete. Espero o ano todo até que chegue o verão para poder tomar. Mas sempre inflama a garganta. O que eu faço? Dou assim mesmo? Existe algum remédio ou tratamento para isso? Eu vou ler na sequência uma pergunta, outra, que tem a ver com essa da Nayade. Olha só, a Susan. Meus pais sempre falavam para tomar água após o sorvete para não ficar com a garganta inflamada. Essa associação tem fundamentos? Tem sim, Mariana. Eu acho que primeiro é uma judiação para uma mãe ver que o filho quer o sorvete, né? É gostoso, tem tudo a ver com a infância, mas daí ele fica doente. Então, de fato, tem algumas crianças que são muito sensíveis, muito vulneráveis à mudança de temperatura. Então, elas acabam tendo sintoma mais frequentemente e daí, nessa hora, é super importante da gente regular mesmo. Mas o que pode fazer? É intercalar o sorvete com a água, não é nem esperar tomar todo o sorvete e depois tomar água. Mas assim como hoje se toma um pouco de vinho, um pouco de água, vai intercalando, tomar um pouco do sorvete, tomar um pouco da água, ou tomar um pouco do sorvete, comer um pouquinho de uma bolachinha, alguma coisa assim, que ajude a quebrar essa sequência da temperatura fria. Então quer dizer que daí, nesse caso, a água não é gelada? Água em temperatura ambiente, isso, para ajudar a não ficar tanto tempo gelada a garganta. Isso vale para dor de garganta e para rouquidão. A Nayade pode experimentar com o filho dela para ver se funciona. Sim, com certeza. Dica do bem-estar, então. Se você tem a garganta muito sensível, sempre fica inflamada quando você toma um gelado, tome água em temperatura ambiente intercalada com o sorvete para que você não tenha esse problema. Muito bom. Agora, e dica pra gente não cair demais na tentação do sorvete e comer muito além da conta? Tem? Tem, claro que tem. Várias coisas a gente pode prestar atenção. A primeira é o tamanho do pote. A gente tende a, num pote maior, colocar uma quantidade maior. E a gente tem hábito de comer tudo que está no pote. Então, se a gente pôr um pote grande com uma quantidade grande, a gente vai comer mais do que se a gente fizer um pote menor. Então, nesse caso, por exemplo, a gente poderia optar por um potezinho, bem-estar aqui, um tamanho reduzido, para comer menos. Para comer menos. E até, às vezes, faz o primeiro pote, come ele com calma. Se tiver vontade, repete. Mas muitas vezes o primeiro pote é o suficiente, aí você não vai precisar repetir. E aquelas pessoas que experimentam todos os sabores antes de decidir qual ele vai querer? É uma dica boa essa ou é péssimo, porque daí você já vai ingerindo mais quando você está experimentando? Eu acho que é uma boa dica quando a pessoa está indecisa. Né? Muitas vezes a pessoa acaba escolhendo 2, 3 sabores porque eu não sei qual que eu gosto mais ou qual que é o melhor. E aí, nesse caso, é melhor pedir, me dá uma pazinha de cada um, daqueles que eu estou na dúvida, e aí escolhe aquele que de fato você gosta mais. As filas vão aumentar nas sorveterias depois dessa dica do bem-estar. Mas aí fica de pé, faz um pouquinho mais de exercício. Porque a gente já falou que quando você está de pé você gasta mais calorias do que quando você está sentado. Agora, na hora de sentar para tomar o sorvete, tem alguma dica? Tem. A gente pode prestar também atenção em não ficar exposto a toda hora àquele sorvete, porque muitas vezes quando a gente olha para ele, ou mesmo para o nome do sorvete, a gente fica com mais vontade de comer ou de experimentar sabores diferentes. Então, depois que você já se serviu, sai de perto. E aí senta de costas, vai olhar a paisagem, vai olhar o mar se estiver na praia, vai olhar outras coisas para que aquele sorvete pare de chamar tanto a atenção. Senta de costas para a banquinha. De costas para a banquinha, de costas para o sorveteiro. E quando a gente compra um pote de sorvete, como é que a gente faz enquanto o pote não acaba, dá vontade de ir lá e comer todo dia? O olho da gente, ele é muito seduzido por imagens, né? Então, uma coisa que é legal da gente fazer naquele sorvete que fica em casa é primeiro colocar ele no freezer atrás do feijão, atrás das outras do brócolis, comidas, da ervilha. Deixar ele não tão à vista. E aqueles potes que tem uma cor muito chamativa, passa um papel alumínio em volta e deixa ele lá. Escreve assim, feijão. E aí disfarça mais. E isso tende a dar menos vontade de comer toda vez que você for abrir o freezer para pegar uma carne que você ia fazer para o almoço. Você não lembra que aquele sorvete está lá, talvez te faça lembrar do sorvete só numa ocasião especial de fato. Muito bom, hein? Tem pergunta do nosso auditório virtual, vamos ver. Olha só, Karen, gostaria de saber se o frozen iogurte é uma opção mais saudável e qual a diferença dele para os demais. Karen, a gente vai responder já depois do intervalo e vai mostrar também geladinho à base de suco de fruta natural. Criançada lá em Aracaju adora, olha só. Tá muito calor, né? É? Não consegue nem parar para dar entrevista? Não.
Bem-estar de hoje falando sobre sorvetes. A gente vai dar uma paradinha agora pra gente saber o que acontece no Brasil e no mundo com as informações do G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. Novembro começando com notícia importante para o nosso bolso. Agora, as multas de trânsito estão mais caras. Para vocês terem uma ideia, uma infração grave, não dar seta ou estacionar na faixa, por exemplo, passou de R$ 127 para R$ 195. Além dos novos valores, tem outras mudanças. Olha aí, usar o celular na hora de dirigir e estacionar em vaga de deficiente ou idoso, agora são infrações gravíssimas. Lembrando que tudo isso já está valendo a partir de hoje. Para você que quiser ver mais informações sobre isso, é só entrar no G1. Falando de economia, hoje tem produção industrial em destaque. Depois de ter caído 2 meses seguidos, ela voltou a reagir de agosto para setembro. Foi um crescimento pequeno de 0,5%. Bom, apesar desse crescimento, vale lembrar que no acumulado do ano, de janeiro a setembro, a produção da indústria, na verdade, caiu quase 8%. E faltam 4 dias para o Enem, o que deve ter de gente nervosa. Sempre tem aquelas dicas para dar uma segurada no nervosismo, mas sabe quem pode ajudar também? Os pais. A gente conversou com uma psicóloga que disse que a tranquilidade dos pais nessa hora também é muito importante e ela deu a dica. Nessa hora não é muito bom ficar falando muito no ouvido dos filhos, não. É melhor ouvir o que eles têm para dizer. Mari. Fica em silêncio, simplesmente já tá bom, né, Mari? Olha, e sexta-feira aqui no Bem-Estar a gente vai ter mais dicas para quem está prestando o Enem. Depois você pode dar uma espiadinha aqui também na sexta-feira, Mari. E se você quiser tomar um sorvete com a gente, ó, convidadíssima. Qual que é o seu sabor preferido? Chocolate sempre. Ah, chocolate sempre, é daquelas, tá vendo? Obrigada, Mari, bom trabalho pra você, até. Até amanhã. Além do sorvete, o que faz muito sucesso em Aracaju e em muitos outros lugares do Brasil é o chup-chup, o geladinho, a bafa-banca. Quem vai mostrar pra gente é a Priscila Bittencourt. Vamos combinar, minha gente, que com esse calorão que tá fazendo, tudo que for pra refrescar tá valendo. E se for geladinho então, hein? Melhor ainda. Que tal? Ou pode ser um chup-chup, hein? Tem também sacolé, din-din, flau, dudu, abafa-banca, gelinho. Isso aqui parece que tá bom. Muda o nome, muda a região do país, mas no fim das contas a gente tá falando da mesma coisa. Um bom geladinho, como se diz por aqui, sempre agrada, né? Tá duvidando? Olha isso! Porque senão você não garante o seu. Acaba? Acaba e rápido. Porque num sol quente de verão, não tem como chupar um geladinho. É bom, é? Muito! O geladinho é novidade aqui nessa escola. Nos últimos anos, a criançada só encontrava aqui picolés industrializados. O geladinho que a Thaís vende é feito à base de suco natural de frutas. O ideal seria não acrescentar açúcar, mas caso a criança não queira utilizar o gosto sem o açúcar, acrescentar o açúcar mascavo, temerário orgânico, tem um poder de adoçar um pouco maior. Utilizar frutas maduras também é uma ótima opção, porque as frutas maduras elas conferem um sabor mais adocicado. Aí sim a criançada se esbalda. Tá muito calor, né? É. Não consegue nem parar pra dar entrevista? Não. Claro que não, né? Muito melhor tomar um sorvete. Agora, doutora Zeni, queria fazer uma pergunta para Fernanda, né? Médico também pode perguntar aqui no Bem-Estar. Pode, claro. que bom, né? É. Me conta uma coisa para aquelas mães que acham que os filhos não comem nada de fruta. É uma saída, assim, mesmo que, né, arranjada, dar um sorvete de fruta nessas opções? Super ou não? saída, além também de você poder fazer, por exemplo, uma salada de fruta e pôr um sorvete em cima. Isso pode estimular o consumo. A gente come aquilo que a gente gosta. Então a criança precisa aprender a gostar. E aí um jeito muito legal é fazendo isso de forma criativa, diferente e gostosa. E a gente tinha uma pergunta na internet sobre frozen e iogurte. Vamos ver. Da Rayane. Há alguma relação do tempo com o sorvete? Ah, não, essa é outra, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente responde a pergunta do frozen. Há alguma relação do tempo com o sorvete? Só em épocas de muito calor, quando eu tomo sorvete, eu fico com rouquidão. Doutora Tani, por quê, hein? Eu ia pensar que fica com rouquidão no calor, porque é a época que a gente acaba querendo se refrescar mais e a gente toma sorvete com mais frequência, né? A menos que seja uma pessoa muito sensível a essa mudança de temperatura. Percebe mais isso, mas tem essa história do choque térmico? Tá muito quente, a gente coloca algo muito gelado na boca? Pode. As pessoas vulneráveis acho que pode ter, mas senão eu apostaria também nessa questão de tomar com mais frequência. E a pergunta do frozen iogurte, agora sim, vamos ver? Gostaria de saber se o frozen iogurte é uma opção mais saudável, qual a diferença dele para os demais.
Karen. Então, Karen, a diferença é que ele é feito com iogurte. E o iogurte, ele pode ser desnatado, nesse caso, coisa que no sorvete muitas vezes não funciona, um leite desnatado. Então, ele pode ter um pouco menos de gordura, e essa é uma vantagem. Ele também tende a ser menos gelado, então, para as pessoas que são mais sensíveis, pode ser uma opção. Então, pode ser uma opção saudável, sim. Obrigada, Fernanda. Obrigada, doutora Tani. Foi um prazer essa conversa aqui nesse ambiente Gostosa, delicioso, né? com vocês hoje. Obrigada pela sua companhia. Se cuida, gente. A gente volta a se encontrar amanhã. Agora dá licença que a gente vai tomar um sorvetinho, tá bom?